Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Giovanni Series. O tema de hoje é checklist. Por que checklist? Vou tentar ser o mais pragmático possível porque é um assunto um pouco complexo. Mas antes de falar do checklist, né, para vocês tentarem entender, muitas pessoas ficam se questionando, nos questionam, às vezes nos pede auxílio, né, nos pede ajuda pra gente, ok, é isso mesmo que tem que fazer, e também tem que se questionar, se indagar das coisas que ela não está conseguindo fazer, das quais elas não conseguem resultado, e elas vê outros profissionais conseguindo. E a primeira coisa a saber é que é óbvio, de repente você não vai conseguir fazer o que todo mundo faz, né? A gente não consegue fazer tudo. Dá pra fazer tudo, dá pra melhorar em tudo, que é esse o ponto. Mas você enxerga só o que você não consegue fazer, e você potencializa isso dentro de você, você fica se questionando, isso pode vir a te desanimar. Você tem que usar isso para te animar, né? Você tem que usar essas informações, o que você enxergou, que você não está conseguindo fazer, para te animar, para você procurar saber como fazer, né? E o ponto é esse. Então muitas pessoas conseguem fazer determinadas tarefas, outras não, e isso é comum, isso é corriqueiro, isso é padrão. E o ponto, e a gente aponta exatamente, esse é o nosso trabalho de analisar e olhar onde que as pessoas estão acertando, onde que elas estão errando. Então potencializar onde você está acertando, né? Ver quais são as características tuas que você é capacitado, que você já tem essa capacidade, que você já consegue desenvolver bem determinadas tarefas, e identificar onde que você não está conseguindo bem. Então a gente aponta, a gente mostra para vocês, né, no sentido de poder ajudar. Às vezes o fato de você enxergar já te ajuda muito. Só de você enxergar, fazem isso comigo, meus chefes, por exemplo, alguns amigos próximos fazem isso comigo. Isso é saudável, é salutar. E a mesma coisa a gente tenta fazer aí com o pessoal que a gente está aí gerenciando, que a gente está coordenando. Então, nesse sentido, quando a gente aponta e a gente sabe que a gente acertou, é quando a pessoa ela responde de algumas maneiras. Quais maneiras? Eu estou tentando, eu saí de casa para fazer isso mesmo, etc e tal. Então aí a gente já percebe, porque a palavra ela carrega um conteúdo, ela carrega um entendimento da tua visão que você está tendo. Mas será que você de fato está tentando? E aí por isso que eu estou denominando como checklist, porque de repente você está tentando, mas você está errando em algum ponto desse processo, em algum lugar, alguma fase, alguma etapa aí do processo do teu trabalho. E aí eu vou tentar listar o mais rápido possível o checklist, perfeito? Primeira coisa, você domina o projeto, você conhece todas as informações do projeto, as informações técnicas, né? A ficha técnica, você conhece aí a região, a infraestrutura, né? A infraestrutura urbana que existe. Posso detalhar isso rapidamente. Então, vias de acesso, parques, hospitais, faculdades, universidades, colégios, hospitais, metrô, linhas de ônibus, corredor de ônibus. Você domina isso, domina todas as informações do projeto. Se o cliente te perguntar, você vai saber responder, não necessariamente numa apresentação. E eu defendo essa tese de que você não vai precisar falar tudo numa apresentação. Você fala os pontos principais, e numa conversa com o cliente você detecta o que é mais importante para aquele determinado cliente daquele determinado projeto. Mas enfim, dominou, ok. Você sabe entender a relação abstrata de valores, que essas informações, ela num contexto, ela pode promover. Por exemplo, né, nós moramos aqui em São Paulo, então o Parque de Ibirapuera é uma região, uma das mais valorizadas de São Paulo, os bairros que estão no entorno dele, metrô, hospitais, de repente para a pessoa é interessante, escolas para criança, universidades, faculdades, vias de acesso. Você consegue entender e transmitir esses valores para o cliente em relação ao projeto, o projeto em si, que no projeto
projeto é bacana, a gente começa de fora, então comecei da localização e chega no projeto. Na área de lazer, você consegue identificar o que é interessante para esse cliente ver, ele enxergar valor. Depois, o apartamento em si, né, vaga, se ele tem vaga, se não tem, terraço gourmet e assim por diante. Você domina essas informações, né? Esse é o primeiro ponto. Aí fachada, arquitetura, enfim, outros detalhes aí. A micro também do bairro, né? De repente o projeto está numa micro muito interessante que você tem que explicar, saber detalhar. Ponto. Feito isso, ok, você consegue entender onde que está o seu cliente nessa região, porque às vezes você está num bairro que o próprio bairro compra na sua totalidade aí, os apartamentos, de repente falta aquele tipo de projeto na região. De repente você tem um bairro migratório, pessoas que estão migrando de bairros vizinhos para aquele bairro por algum motivo. Você consegue transmitir isso para o seu cliente. Terceiro, a sua abordagem, tanto numa ligação quanto numa abordagem num ponto avançado, numa apresentação de maquete do decorado, você consegue tirar feedback do cliente, você consegue tirar a atenção. A primeira coisa que a gente tem que tirar é a atenção, o interesse, a curiosidade do cliente. Você consegue fazer isso? Se você não está conseguindo fazer isso, você está errando em algum lugar ali no seu processo. Eu tenho vários vídeos explicando algumas maneiras de você conseguir executar aí uma apresentação, uma abordagem de uma maneira mais eficiente. Você está conseguindo pegar pelo menos a atenção? Você numa ligação, você está conseguindo agendar? Você está conseguindo mandar as informações, nem que for num segundo momento, no outro dia? Você liga para o teu cliente e ligar, o WhatsApp não funciona nesse sentido. O WhatsApp é para confirmar uma visita, né, para mandar informações para o cliente, para mandar um book eletrônico, fotos, plantas, etc. Informações que ele solicitou, o que você acha pertinente enviar, né, quando você está fazendo uma oferta aí telefônica para o cliente, ou quando você já pegou o telefone do cliente no ponto, você manda essas informações. Nos pontos avançados, quantas pessoas você está falando? O que é interessante do ponto avançado? Consta e de uma lista telefônica, você está a toda hora na vez. Você está num ponto avançado, está no supermercado, numa padaria, que é perfil para o nosso projeto. Nós contratamos esses lugares visando o cliente que frequenta aquele local. Aquele cliente, ele é perfil para o nosso projeto. Por isso que a gente contrata esses pontos. Nas blitz que a gente faz também, que é de graça, porta de colégios, parques, etc, né? Etc. Tem vários lugares, cada região vai ter algum ponto específico, cada projeto. Então, você está conseguindo tirar a atenção do cliente no teu ponto, ou no teu telefonema, criar curiosidade, arrancar dele feedback, manter contato, fazer ter um relacionamento comercial com ele saudável. Você está munindo ele de informações, você está conseguindo criar curiosidade, você está conseguindo criar desejo nele, despertar desejo. Isso pode ser utilizado de diversas maneiras, né? Às vezes pela escassez do projeto, às vezes pelo preço, às vezes pela condição de pagamento. Você tem feito ponto a ponto esses detalhes. Esse é o checklist, né? Uma vez impactado, uma vez você aí já se comunicando, você tendo essa conexão com o teu cliente, você consegue trazer ele para o plantão, indicar. E aí eu já expliquei algumas vezes que a quantidade vai te ajudar nisso, né? A quantidade vai te ajudar em várias coisas, né? A primeira é você pegar traquejo. A segunda é você ter uma quantidade maior de possibilidades. É óbvio que você vai ter uma quantidade maior de indicação, você vai conseguir um maior retorno, feedback dos clientes e assim por diante. Você tem feito isso, você tem sido constante, você tem seguido tua agenda de estratégia. Aliás, você montou tua agenda de estratégia, você sabe o que você vai fazer na sua semana, você sabe o que vai fazer no seu dia de trabalho, você sabe o que você vai fazer no final de semana. Você tem uma meta de trabalho, de prospecção, de ligação. Você tem uma meta de trabalho de prospecção de rua. Você tem uma meta de quantidade de telefones. Não estou conseguindo,
né? Você está tentando. Tem corretores que, além de conseguem trazer o cliente na hora e de lugares distantes. Eu não aconselho, mas tem corretores que até carona pega com o cliente. A gente já vi várias vezes isso acontecer. Já consegui trazer vários clientes, vários projetos, vários corretores conseguem fazer isso. Consegue trazer na hora, o cliente abordou em um ponto avançado, na rua, num parque, seja onde for, consegue trazer na hora, né? Porque consegue impactar, consegue mostrar, gerar curiosidade, gerar interesse, desejo, mostrar para o cliente que esse projeto pode ser bom para ele, quando ele nem imaginava que ele queria comprar alguma coisa. Nesse sentido, a gente consegue, de uma certa maneira, criar clientes, né? O cliente nem queria comprar, você desperta desejo nele, interesse, ele passa a ter interesse e passa a desejar, e ele vem e compra. Então, quantas oportunidades você pode criar para você? Você está gerando, você está criando oportunidades para você, ou seja, você está organizado o seu trabalho, você consegue manter um padrão de execução do seu trabalho, da programação que você fez, da agenda de trabalho que você fez, pelo menos de uma semana. Tem corretores que conseguem fazer um planejamento aí de meses para frente, 1, 2 meses, exatamente o que ele tem que fazer, de que maneira ele tem que atuar. Você tem conseguido fazer isso, né, com uma certa excelência ou com um certo padrão, né? E aí você tem conseguido aumentar os teus números, porque é fundamental aumentar os números. Você está trabalhando, hoje eu consegui 2 telefones, amanhã tem que conseguir 5, não é tentar, tem que conseguir. Se você não está conseguindo fazer, alguma coisa está errando. Às vezes é teu discurso, às vezes é o ponto, às vezes é o horário do ponto. Você está se aprofundando no teu discurso, você está pronto, preparado para o teu discurso, você está ali com uma vontade de tentar convencer a pessoa, de ela te dar atenção inicialmente. Você está focando no cliente. Eu estou passando diversas coisas, diversas informações que vão te ajudar. Você está focando no teu cliente, ou seja, em procurar solucionar uma carência dele, um desejo dele, uma dor dele, né? Porque ele pode ter diversas dessas expectativa dele. Então, às vezes é uma dor, ele precisa trocar de apartamento. Às vezes é um desejo, ele quer comprar apartamento. Às vezes é uma carência, ele precisa comprar, ele não está achando na região, gera uma carência, né? Então, assim, são diversas coisas que você tem que fazer, que você pode fazer. Você está utilizando tudo isso, não estou conseguindo nem atenção. Então, o começo do teu discurso está errado. O abridor de conversa, tem vídeo que eu falo disso, o abridor de conversa do seu discurso, alguma coisa ou algumas coisas nesse processo todo está errado. Quando a gente vê uma pessoa fazendo e vira automático, a gente não consegue entender esse processo. Eu tô dividindo, eu tô mostrando passo a passo desse processo todo, para você identificar de repente uma dessas causas, né, para você não estar conseguindo executar, seja lá o que for, o que você não consegue fazer. Às vezes você não consegue fazer uma oferta, às vezes você não consegue indicar, às vezes você não consegue impactar, você não consegue pegar o telefone num ponto avançado. E aí você vê vários outros corretores que conseguem fazer isso com uma excelência absurda, da tua cara, do teu lado, no mesmo lugar, com a mesma lista. Então, entenda onde que é esse processo, entenda onde você está errando esse processo e faça. E aí, retorno, tem que trazer retorno, né? Trouxe retorno para um corretor aí mais avançado, né? Além do retorno, né? O retorno não é para um corretor avançado, é para todos, tem que trazer. Se você fizer um trabalho de prospecção relativamente intenso e grande, né? Um trabalho grande, com bastante prospecção, você vai achar os seus pares, os clientes interessados, os clientes que vão te dar um feedback positivo, que vão vir atrás de você, que vão vir no seu plantão e que vão vir comprar. Agora, use essas ferramentas e use a probabilidade e usa essas coisas a seu favor. Você está
está promovendo essas coisas no seu trabalho. Se você não estiver promovendo, qualquer coisa dessa daí pode errar todo um processo. Mas eu acredito que às vezes vocês falham em vários. Vocês querem fazer um negócio superficial, né? Não quer prospectar, não quer ligar, e aí fica falando eu tento, e ficam se enganando nesse sentido, ficam arrumando desculpas, né? Então, nesse sentido, e não tem nada demais a gente enxergar, ou alguém enxergar o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo bom, e corrigir a rota, e você a partir dali conseguir fazer. Porque se uma pessoa consegue fazer, praticamente todas, quase sem exceção, consegue fazer. Nosso trabalho não é uma ciência absurda, não é uma medicina, não é escalar uma montanha aí, enfim, não é um negócio absurdo de se realizar, né? É uma coisa relativamente, não é fácil, mas é relativamente fácil. Você consegue aprender, você consegue executar, você consegue melhorar. Então todas essas coisas você tem que ficar cuidando. E depois, quando isso entra no automático, aí você vai fazer automaticamente, vai fazer isso, e aí você usa a repetição para você aprimorar e você melhorar ainda cada vez mais. Então aí você vai fazer normalmente isso aí, perfeito? Então, que mais? Então cheguei no retorno, chegou na indicação, aí tratativa, se você for um corretor mais avançado, né, ir para cima do cliente, entender quais os aspectos que o cliente quer que você supra numa negociação, né, mas a priori isso é bom deixar para um coordenador, para um gerente, para um diretor, porque ele vai conseguir fazer com maior resultado. Não que você não deva fazer, né? Se você já tem essa capacidade, ótimo, né? É isso que a gente deseja, que você consiga fazer. Beleza? Vamos para o próximo vídeo aí.